O meu nome é Rui Domingos, eu sou responsável de produto Spinfire na Distream. O objetivo deste pequeno webinar será mais ou menos cerca de 30 minutos e será apresentado pela minha colega Andreia Lopes. Será, no fundo, mostrar-vos um bocadinho as novas funcionalidades que estão disponíveis na última versão de Spinfire, que saiu há cerca de um mês e meio. Entretanto, se houver algum tempo, a Andreia também aproveitará e mostrará algumas funcionalidades que já estão disponíveis noutras versões, mas que nós achamos que são bastante importantes para os utilizadores e alguns poderão não as conhecer de uma maneira mais aprofundada. Por isso, para não perdermos mais tempo no fundo, eu vou passar à Andreia e ela vai começar então a apresentação. Qualquer questão que queiram colocar, ou durante a apresentação da Andreia, ou no fim, estão à vontade, está bem? Como é que se faz isso? Olá, bom dia a todos. Então, o Spinfire de hoje o webinar de hoje tem como funcionalidade mostrar-vos as novidades do Spinfire Ultimate 11.8. A agenda do nosso webinar vai então passar por a apresentação das novidades. Depois passo para a demonstração da solução na plataforma, no Spinfire, e depois a última parte deste webinar será então para questões e perguntas e respostas que possam vir a ter. Então, ao nível das novidades, o que é que nós temos? Temos aqui uma nova função, que é a possibilidade de medir o ângulo entre duas superfícies. Até então havia a possibilidade de medir ângulos, mas era entre 3 pontos ou entre duas arestas. Neste momento é possível selecionar as superfícies e medir o ângulo. Depois, também é possível mudar as opções dos importadores numa única janela, em vez de irmos individualmente a cada importador, como o CATIA V5, como o SolidWorks, podemos numa única janela mudar aqui as operações dos importadores. Depois, também é possível agora visualizar na nossa árvore do nosso ficheiro as filters nativas do nosso ficheiro CAD. Mas depois eu já vos vou mostrar como é que poderemos ver estas funções todas. Depois também temos a lupa. A lupa será então um pequeno detalhe para nós podermos visualizar a nossa peça. Depois, aqui do meu lado direito, tenho aqui os gráficos das propriedades da peça. Esta não é uma novidade aqui da 11.8, vem da 11.7, mas eu acho importante trazer para aqui e falar dela, porque pode ser muito útil para a leitura e análise das vossas peças. Depois, também é possível criar uma shortcut, ou seja, um atalho com as funções mais usadas por vocês. Depois, ao nível dos thumbnails, tem uma pré-visualização 3D nas nossas pastas do Windows, que isto também é bastante útil, eu depois passo a mostrar. Depois, também é possível gerir as permissões do exportador 3D PDF, ou seja, quando exportam um PDF 3D, é possível então vocês gerirem as vossas permissões para depois o utilizador mexer ou não no 3D PDF. Depois também é possível adicionar à árvore atributos como unidades de medida e material. Depois aqui, ao nível dos importadores, a 11.8, como vem aqui, por exemplo, no CATIA V5, a 11.8 já lê ficheiros da R2020, no entanto, agora a última atualização, que é a 11.8.2, que saiu no dia 7, se vocês fizerem o update, já podem então lançar, já tem disponível esta versão. Depois, entretanto, também anunciaremos, obviamente, e então esta já tem então a capacidade de ler ficheiros na R2021 do CATIA V5. Depois, aqui ao nível dos exportadores, temos também novidades. O Spinfire tem 3 exportadores novos, ou seja, podemos exportar em JT, em FBX e em Wavefront. Durante este webinar também abordaremos a integração do Spinfire com o Microsoft Office, a possibilidade de abrir múltiplas sessões e gravar num único ficheiro,
fazer o loading só da árvore, quando temos um assembly, em vez de estarmos a abrir o assembly todo, abrimos só então a árvore. Depois também a possibilidade de fazer anotações com links ou cotas com links. A possibilidade de definir novos materiais e de importar e exportar essa lista de materiais. Depois também temos esta função que é a coloração baseada em regras, ou seja, nós vamos poder então pintar o nosso ficheiro, o nosso produto, baseado em atributos que vamos dar. Mas depois eu passo a explicar para ser mais claro isto que estou a dizer. Neste momento, vamos passar aqui ao Spinfire. Só aqui isto visível, desculpem lá. Ok. Vou aqui abrir uma peça. Até já estava aqui aberta, peço desculpa. Então, a primeira funcionalidade, novidade que eu vos falei foi a possibilidade de fazermos então o ângulo entre duas superfícies. Está aqui, a função está debaixo do ângulo entre três pontos e do ângulo entre duas arestas, temos então esta função. Aqui temos que ter em atenção que estamos a fazer o ângulo entre duas superfícies planares. Elas têm que ser planares, senão não conseguimos então definir o nosso ângulo. Temos aqui o ângulo, esta função será basicamente isto. Depois, ao nível dos importadores, como eu referi, temos aqui All Options e aqui nós conseguimos então definir tudo o que nós definirmos aqui dentro vai se propagar para os meus importadores individualmente. Por exemplo, se eu quiser que os meus wireframes se tornem visíveis. Por exemplo, tenho aqui, chego aqui e seleciono, faço apply e todos os formatos que eu importar para o meu Spinfire, ele vai então tornar visível o wireframe. Neste momento, vamos também tornar visível as Features Trees. O que é que isto quer dizer? Venho aqui ao meu Workspace e agora, se eu vir aqui a minha peça, isto é um cut part, e o que é que eu tenho aqui? Tenho então a possibilidade de ver como é que ela foi construída dentro do CATIA V5. Então eu sei que tenho aqui os meus planos, tenho aqui o meu pad e eu posso selecionar individualmente cada função. Isto pode se tornar útil, por exemplo, se eu quiser selecionar apenas estes fillets, venho aqui e rapidamente seleciono aqui as operações que foram feitas dentro do CATIA. De qualquer maneira, vem sempre em baixo na árvore a parte das superfícies, ou seja, a possibilidade de nós selecionarmos individualmente as superfícies como o Spinfire já trazia habitualmente, o body com as superfícies. Depois, ao nível da lupa, como vos falei, temos então a possibilidade de, com o botão direito do rato em cima do Workspace, ativamos o Magnifying Glass e aqui passamos com a nossa lupa e com o scroll fazemos então o zoom in, zoom out do nosso detalhe da peça. Isto também é uma novidade. Vou desativar a lupa. Agora, ao nível do gráfico das propriedades, vou primeiro fazer aqui, abrir um novo Workspace. Vou abrir aqui o meu produto, por exemplo. Ok, tenho aqui o meu produto. E o que é isto do gráfico das propriedades? Ele vai-me dar várias informações sobre as propriedades do meu produto. Eu vou ativar aqui esta função, que é Show Physical Properties. Ele está a fazer então o cálculo. E eu aqui
tenho então todas as propriedades físicas, ou quase todas as propriedades físicas da minha peça. Por exemplo, eu agora posso filtrar por ordem ascendente o meu volume. Se eu picar aqui, por exemplo, ele vai-me selecionar ali na peça o volume que tem 59,43 ou assim sucessivamente. Vocês podem vir aqui e fazer esta análise. Depois, aqui ao nível do gráfico, também tem a possibilidade de escolher, por exemplo, por volume, e ele vai-vos dar o gráfico de cores através de... com as percentagens do volume. Depois, obviamente, vocês podem selecionar aqui no gráfico. E aqui vai-vos dar então a peça que vocês selecionaram. Depois também tem a possibilidade de exportar esta lista. Eu vou, por exemplo, exportar isto em Excel, só para vocês poderem ver. Eu vou usar o template por default e vou exportar. E aqui temos então a nossa lista com as physical properties que nós selecionamos. Vocês podem depois usar esta informação para o que entenderem. Mas têm então esta possibilidade de exportar. Vou fechar a minha peça. Agora, ao nível da shortcut, isto é bastante interessante. Vamos aqui ao 3D Settings, 3D Viewer, e temos aqui uma opção, assim, em grande, que diz Define Shortcut Toolbar. E aqui nós podemos definir a nossa toolbar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as features que mais usamos. Eu posso adicionar as que entender. Vou aqui fazer, por exemplo, esta seleção. Depois, se eu ativar o Show on Load, ele sempre que abrir o Spinfire vai-me lançar esta shortcut. Eu vou fazer Apply, Close. Agora, ela não me vai aparecer. No entanto, se eu abrir uma nova peça, deixa eu abrir outra. Ela vai-me lançar então a shortcut. Ok, a shortcut. Depois, ao nível da gestão de permissões do 3D PDF, nós podemos exportar os nossos ficheiros em vários formatos. Depois, isto vai variar consoante as licenças que vocês têm disponíveis. De qualquer maneira, vamos aqui falar do 3D PDF. O que é que nós temos ao nível da exportação? Então, temos aqui esta funçãozinha que diz permissões, e aqui ele por default está em none, mas nós podemos dizer então que os users têm então as permissões de imprimir, de editar, copiar, etc. E vocês podem editar estas permissões de acordo com as vossas customizações. Isto é realmente uma novidade, e depois fazem então a exportação e o documento será então exportado de acordo com aquelas preferências que editaram. Depois, aqui ao nível dos atributos da árvore, o que é que nós temos para falar? Se vocês virem aqui, eu tenho aqui as unidades de medida. No entanto, eu posso tornar visível, em vez das unidades, posso tornar visível os materiais. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que vir novamente às opções. E esta última opção diz aqui Display Tree Attribute Names. Então, nós aqui vamos colocar material / name. Eu vou fazer Apply Settings. E mais uma vez eu vou abrir novamente esta peça. E agora, quando for abrir, ela já vai carregar então
os atributos ao nível do material. E aqui consigo ver que material é que foi dado no ficheiro nativo. Trata-se de um cat part, e então aqui consigo ver que foi dado alumínio. Depois, aqui ao nível da integração com o Microsoft Office. Tenho aqui, por exemplo, o meu Word, e no momento da instalação do Spinfire, nós podemos ativar lá uma função que é a integração com o Microsoft Office. Isto é bastante interessante porque nós podemos exportar documentos Word, ou PD, ou PowerPoint, ou Excel, com as nossas peças lá dentro. E eu não preciso que seja um ficheiro nativo de Spinfire. Posso, por exemplo, ativar aqui um case, cat part. Venho aqui, abrir a área de trabalho, pesquisei, e ele vai-me abrir o meu Spinfire. Se vocês virem, ele abriu uma segunda janela. E aqui, nós podemos dar anotações, fazer cotas, o que quisermos. Por exemplo, aqui. E agora vou dizer que quero inserir no meu documento Word. E ele então está a carregar o documento, está a converter para um ficheiro nativo de Spinfire. E depois aqui podemos editar o nosso Word como queremos, como já estamos habituados. Vamos aqui ao Base e adicionamos texto, o que quisermos. E o que é que acontece? Quando ativamos aqui a nossa peça, basta fazer um duplo clique que ele carrega-nos a peça e conseguimos mover a peça como se estivéssemos no Spinfire. Okay? Isto é então a novidade ao nível da integração do Microsoft Office. Depois, voltando ao Spinfire, vou aqui fechar uma série de documentos, vou deixar só uma. E então, há bocado falei-vos da possibilidade de gravarmos de abrirmos múltiplas sessões e gravarmos num único ficheiro. Então, o que é que isto quer dizer? Que eu tenho a minha peça aberta e posso chegar aqui e dizer que quero adicionar um documento. Venho aqui, adiciono um qualquer. Ele vai-me abrir ali outro. Posso adicionar mais. E agora, o que é que acontece? Por eu ter aberto desta forma em Add Document, quando eu for a gravar, vou fazer Save As, vou gravar no ambiente de trabalho, ok, ele vai guardar o ficheiro nativo, é isso que eu quero. E agora vou fechar tudo para que possamos ver o que foi feito. Então, eu agora vou ao meu desktop e vou abrir a peça que acabei de fazer. Ok, então o que é que aconteceu? Neste momento eu tenho os meus 3 ficheiros aqui. Ao abrir aquele ficheiro de Spinfire, consegui então agrupar estas 3 peças num único ficheiro.
Okay? Isto é bastante interessante. Depois, ao nível dos thumbnails, o que é que eu tenho para vos falar? Tenho aqui, por exemplo, esta pasta, uma pasta normal do explorador do Windows. E aqui, se eu picar aqui nos meus ficheiros do Spinfire, o que é que me aparece aqui? Tenho a possibilidade de carregar a pré-visualização 3D. E aqui também consigo rapidamente ver a minha peça sem entrar no Spinfire. Okay? Tenho então esta possibilidade e ainda posso chegar aqui e dizer que quero ver os meus ícones extra largos e tenho aqui a pré-visualização dos ficheiros nativos. Isto também é bastante interessante. Depois, deixa-me fechar isto. Ao nível do Load Only Assemble Tree, o que é que nós temos? Eu vou então importar um produto, por exemplo este. O que é que nós temos aqui? Tenho então a possibilidade de ver a minha árvore sem importar o meu produto. Isto é bastante útil quando temos peças muito grandes e só queremos dar uma vista de olhos em pequenos subassemblies. Depois eu chego aqui à minha árvore e com o botão direito do rato eu posso então importar os subassemblies e tenho então só o meu subassembly carregado daquilo que me interessar. Depois, ao nível de anotações com links, o que é que nós temos? Vou aqui, por exemplo, tirar uma nota numa aresta. Está. Vou escrever PDF. E aqui, antes de fazer stop, venho aqui, vou fazer file e vou linkar um ficheiro que tenho aqui definido. Vou aqui, retificações, open. E agora vou fazer aqui, vou fazer stop, ok? Close. E agora, se eu ativar aqui a minha vista, ele automaticamente vai-me abrir o meu ficheiro TXT que eu linkei ali à minha nota. Isto também é bastante interessante. Depois, ao nível de materiais, o que é que nós temos? Temos a possibilidade, como eu referi anteriormente, de exportar listas de materiais e importar. Portanto, temos que vir aqui aos settings, ao 3D Viewer, e depois temos esta função aqui, Define Materials, e aqui temos a possibilidade de escrever diretamente o nome do material. Eu aqui posso dar o valor que desejar diretamente, fazer apply, ele fica ali, ou então posso importar um ficheiro. Eu vou-vos mostrar um ficheiro que criei previamente. É uma coisa muito simples, é um notepad em que eu coloco o nome, meto uma vírgula e meto o valor. E é neste formato que o Spinfire consegue então importar os ficheiros. Eu vou fazer o import. Então, no material que eu acabei de mostrar. Ele está a importar. Ele diz que já existe. Eu quero colocar por cima. Ok, foi este. Vou fazer apply, close. Depois, os nossos materiais ficarão então aqui dentro do workspace, vão nos aparecer aqui e já então podemos dar os materiais, bastante selecionar e ficam então ativos. De qualquer maneira, podemos sempre partilhar esta lista se assim desejarmos. Define Materials e exportamos a lista nestes ficheiros que aqui estão,
nestas extensões e podemos exportar e partilhar com os colegas de trabalho se assim desejar, ou com os clientes. Depois, aqui ao nível da coloração, baseada em regras. O que é que nós temos? Eu vou abrir um produto para ser mais fácil. Estão a ver? A toolbar aparece sempre quando eu abro uma peça. Depois, vamos aqui, ativamos esta função e o que é que ela nos permite fazer? Eu vou dizer então que quero, sempre que eu encontrar os dados que eu inserir, vai aparecer pintado a verde. Quando não houver relação, vai ser transparente e quando é not available, vai ficar então a cinzento. Vamos adicionar a regra. Eu quero que a minha regra seja ao nível physical. Depois quero uma propriedade física que é o volume. Vou comparar o valor e vou dizer que quero que ele me encontre tudo o que seja menor ou igual que 50 milímetros cúbicos. Eu vou fazer OK. Vou dizer que quero todas as partes do meu assembly e vou fazer então o analyze. Aqui está a regra, que é volume menor ou igual que 50 milímetros cúbicos. Vamos então analisar. E se vocês virem aqui, ele vai encontrar ali, então, todas as peças que tenham aquela propriedade que eu acabei de atribuir. Depois, ele abre-nos aqui esta tabela, em que eu rapidamente posso filtrar aqui e analisar os volumes, os menores, por exemplo, e posso ainda exportar esta lista, mais uma vez, nos ficheiros TXT, CSV, Excel, etc. E posso exportar e fazer, pronto, e exportar esta informação. Ok. Ao nível da informação que vos transmiti no início, já foi falada, portanto, eu agora ficava por aqui e aguardo por perguntas da vossa parte. Estou aqui para esclarecer se assim o desejarem. Portanto, estejam à vontade. Pronto, se alguém tiver alguma pergunta, podem ligar os microfones e colocar questões. Nós também estamos a fazer uma gravação do webinar que depois, posteriormente, vamos disponibilizar aos participantes e também vamos colocar no nosso LinkedIn, por isso poderão mais tarde partilhar com outros colegas que não puderam estar aqui, por isso. Não sei se alguém tem questões, quer colocar alguma questão. Sim, eu tenho uma questão que não tem a ver com o que foi apresentado no webinar, mas que me interessa, é que se é possível com o Spinfire medir interferências entre duas peças. Pois, essa é uma questão que já foi levantada e, de facto, já foi reportada à DASO como melhoria, mas neste momento ainda não há aqui nenhuma ferramenta que nos permita fazer essa análise. Em concreto, que nos dê isso concretamente, de uma forma direta. Ok. Outra questão que também tinha, eu vi quando fez a exportação para PDF, podia dar várias permissões, mas não consegui ver se na lista tinha lá a permissão para o utilizador medir, fazer medições depois no 3D PDF. Então, vamos aqui, podemos analisar rapidamente. Então, o que é que nós temos aqui ao nível do 3D PDF? A mim não me interessa tanto se temos que lhe dar a autorização ou não, mas por acaso gostava de saber se fica com a autorização ou não para fazer medições no PDF.
assim, de repente, eu não consigo, realmente, por estas permissões, nada me indica isso. De qualquer maneira, eu posso fazer testes do meu lado e depois mandar um e-mail e responder, porque com estas permissões eu consigo então abrir. User can change the document security seg. Pois, aqui realmente não tenho a indicação disso. Mas posso fazer esse teste e depois responder posteriormente a isso. Está bem. Ok. Tenho uma última questão. Eu ainda não sou muito experiente também aqui com o Spinfire. Eu tenho alguma dificuldade às vezes em simular movimentos. Não sei se me pode demonstrar como é que se faz isso de uma forma assim muito rápida. Então, por exemplo, vou agarrar aqui. Para simular movimentos, nós temos que usar sempre aqui o sistema de coordenadas. Eu vou aqui fazer uma coisa sem sentido, vou fazer uma coisa aleatória. Vou aqui criar um sistema de coordenadas, por exemplo, e colocá-lo aqui, num sítio qualquer. É agora só para fazer um pequeno teste. E agora vou colocar aqui outro sistema de coordenadas nesta segunda peça. Okay? Tenho aqui então as minhas duas peças. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que quero alinhar esta minha peça, alinhar não, que quero transformar esta minha peça e vou dizer que quero que ela se mova deste sistema de coordenadas para o segundo sistema de coordenadas. Vou fazer o apply. Vou fazer undo. Deixem-me só ver aqui uma coisa. E novamente este sistema de coordenadas. Só ver os nomes. Então, este é um e este é o primeiro. Então, vamos lá. Pronto. E assim conseguimos mover as minhas peças. É assim, isto não foi um exemplo muito feliz, porque eu pus o sistema de coordenadas aleatoriamente, mas passará por aqui, por nós inserirmos então os nossos sistemas de coordenadas e podermos mover. De qualquer maneira, o que é que nós temos aqui ainda dentro do Transform? Temos a possibilidade de fazer então sistema de coordenadas, de rodar as nossas peças por valores e mover aqui ao nível de medidas. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer que quero mover 10 milímetros em X. E ela moveu então ali 10 milímetros. Passará então por tecla direita, botão direito e aqui dentro do Transform e manipular aqui estas operações. Será por aqui. Ok, muito obrigado. De nada. Mais alguém tem alguma questão? Prontos, então se mais ninguém tem nenhuma questão, resta-me agradecer a vossa presença aqui. Espero que tenha sido interessante para vocês todas estas funcionalidades que a Andreia mostrou. Qualquer dúvida que tenham podem nos contactar, ou por telefone, ou por e-mail. E entretanto, depois quando tivermos a gravação pronta, eu colocarei no LinkedIn do Spinfire e enviarei um mail a todos os participantes também com o link para o vídeo da gravação. Mais uma vez, obrigado a todos e damos por encerrado então este webinar. Obrigada a todos. Deixo então aqui os nossos canais de LinkedIn e YouTube para nos seguirem, porque vamos sempre aqui dando pequenas dicas que podem sempre seguir-nos. Ok? Obrigada a todos. Obrigada. E até à próxima. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia.